Bom dia a todos, obrigada à plataforma pelo amável convite. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o desafio orçamental que se apresenta a Portugal. Fazendo primeiro uma breve descrição de qual é que ficou da evolução das contas públicas nos últimos... Desde basicamente 75, o que nós constatamos é que Portugal apresentou sempre déficit. E sempre déficits, se nós olharmos para a escala do lado direito, sempre déficits superiores a 2 pontos percentuais. Há alturas, até 92, que temos uma ligeira correção a seguir ao FMI, a seguir a 93 e depois em 90, mas basicamente o que nós podemos constatar é que há sobretudo uma zona entre 92 e 2000, uma década de melhor comportamento, em que nós vemos que as barras da despesa e da receita são relativamente mais coincidentes e que decorrem de essencialmente 3 fatores. As privatizações, o processo de privatizações que foi acelerado nesse período, de uma forte queda de taxas de juros. O que nós verificamos é que, se nós nos recordarmos que no início da década de 90, Portugal emitiu as primeiras OTs com cupons de 16% e no final da década e eram nessa altura de 3 anos, no final dessa mesma década estava a emitir a 10 anos a taxas de 4%, 5%. E simultaneamente também foi um período de forte expansão do setor da construção civil, que é um grande suporte a contas públicas positivas pelo nível de receitas que proporciona. Esse déficit público alimentou uma dívida pública em forte crescimento. É claro que, se nós pensarmos no início da década de 90 até ao final da década dessa mesma década, nós constatamos que há uma estabilidade exatamente decorrendo do processo de privatizações que teve lugar durante esse período. Posteriormente, o que nós constatamos é que há uma aceleração progressiva do crescimento da dívida, exatamente por abrandamento do crescimento económico, por um lado, mas, sobretudo, a partir da crise em 2007, da crise financeira de 2007, sobretudo por a verificação de déficits muito elevados, como podem ver ali, muito próximos e, em alguns casos, superiores a 10%. Entre 2007 e 2012, o acréscimo da dívida é cerca de 50 pontos percentuais do PIB, dos quais 40% é acumulação de déficits e o efeito do PIB responde por cerca de 4 pontos percentuais. Como é que a despesa pública se comportou? O que nós vemos é que, basicamente, o aumento da despesa pública que se constata ao longo deste período decorre, sobretudo, da evolução das prestações sociais. No início, nós temos as prestações sociais a corresponderem a 8 pontos percentuais do PIB. Hoje em dia, elas correspondem a 23%, tendo a aceleração sido, sobretudo, na última década, porque em 2000 elas ainda só correspondiam a cerca de 13%. Portanto, grande parte da responsabilidade do agravamento da despesa pública nos últimos anos é basicamente as prestações sociais, porque nós vemos que, em relação às remunerações com empregados, elas normalmente têm um aumento progressivo. Em 2005 elas caem sobretudo para a empresarialização dos hospitais, mas pautam-se por maior estabilidade. Em relação à receita pública, o que nós constatamos é que a receita pública tem uma progressão muito mais lenta do que a despesa e ela fica sempre abaixo, francamente abaixo da despesa. Nós temos a despesa a atingir valores de 50%, acima de 50% em 2010 e que nós vemos que a receita pública tem sempre valores significativamente inferiores a 40%. O principal contributo aqui os valores que cresceram mais são, sobretudo, os impostos sobre rendimento e património, que se passaram de 5% a 10% do PIB, e as contribuições sociais, que passaram também de 8% para 12%. Mas se nós recordarmos que as contribuições sociais neste período passaram de 8% para 12% e que as prestações passaram dos mesmos 8% para 22%, temos aqui alguma explicação do nosso déficit. O que é que foi feito a nível de consolidação orçamental nos últimos tempos? O que é que nós verificamos? Que desde 2009, que é até ao presente orçamento, nós verificamos que há um progresso de consolidação fiscal com um contributo importante a nível do lado da receita, sobretudo a nível de receita sobre rendimento e sobre riqueza, e depois temos também um contributo do lado da despesa. Nesse lado da despesa é sobretudo
resultado da compensação, da diminuição da compensação dos funcionários públicos. O que nós verificamos é que, apesar de todos os cortes, de todas as alterações que foram realizadas ao nível das prestações sociais e designadamente das pensões, o que nós verificamos é que de 2009 a 2014, em vez de haver uma diminuição das prestações sociais na despesa pública, o que se verifica é que elas aumentam cerca de 1 ponto percentual. O ajustamento desde 2009 é mais orientado no sentido da contenção da despesa, mas também tem um contributo muito significativo do lado da receita, que supera mais de 40%. O que nós constatamos também, a nível do que foi desenvolvido nos últimos anos, é que, claramente, 2013 é um ano de interregno na consolidação orçamental. Nós, entre 2014, vamos estar exatamente no mesmo ponto que estávamos em 2012. Portanto, claramente, se quiser, nos últimos 3 anos não houve praticamente progresso nenhum a nível de resultados. Há uma alteração da composição dos instrumentos que foram utilizados, mas a nível de resultados, eles basicamente são muito parcos. Em termos de comparação internacional, o que é que nós constatamos? Constatamos que há alguma estabilidade na evolução da despesa pública em praticamente todos os países europeus. Apenas nos países da periferia, designadamente na Irlanda e em Espanha, mas até em Portugal, de uma forma mais notória, há uma tendência de aceleração da despesa. Enquanto nos países mais centrais que pertenciam à União há mais tempo, ou com níveis de rendimento mais elevados também, há alguma estabilidade da despesa pública. Nos países mais periféricos, ou designados hoje em dia de periferia, há uma aceleração da despesa, e em que Portugal a aceleração é mais rápida do que noutros países. Como é que a composição da nossa despesa em termos funcionais se compara com os outros países? O que nós vemos é que a nossa proteção social é mais baixa do que no resto da Europa, quase 10 pontos percentuais, e a nossa educação é mais, o que nós gastamos em educação é mais elevado. Se nós olharmos para a classificação económica, o que nós vemos é que as prestações sociais são muito mais elevadas do que no resto da Europa, em média, o que significa que provavelmente a nossa prestação social, a nível de proteção social, não é muito eficaz. O que nós depois verificamos é que a nível de remuneração de empregados também temos aqui uma disparidade, em que claramente também gastamos mais a nível de remuneração do que os outros países. A nível voltando às prestações sociais, o que nós constatamos é que a partir a lei de base de Constituição da Segurança Social, que é de 82, o que nós vemos é que a partir da década de 80 há uma aceleração muito forte a nível de beneficiários e de despesa associada. O que nós vemos que, em termos de taxas médias anuais, elas têm vindo a diminuir progressivamente, mas mais importante do que isso é que, embora, por exemplo, no regime de segurança social, ultimamente, o aumento dos beneficiários não tenha sido muito significativo, continua a ser muito significativo o aumento da despesa. Ou seja, embora a acumulação de beneficiários tenha sido mais lenta, o que acontece é que eles beneficiam de níveis de pensões mais elevados do que os que existiam. A nível de receita, a receita tem-se mantido mais ou menos estável, o complemento da receita tem-se mantido mais ou menos estável nos outros países europeus. Em Portugal há uma tendência para ligeiro aumento, e o que nós também constatamos é que países com mais despesa, como por exemplo a França, também é o país que tem maior receita pública, e o mesmo também se passa, por exemplo, com a Itália. Como é que a nossa receita pública compara com os outros países? O que nós vemos é aqui, novamente, uma grande discrepância a nível de contribuições sociais. O que nós verificamos é que, em contribuições sociais, nós tínhamos maior nível de prestação social, temos um menor nível de contribuição social por comparação com a Europa, e depois também a nível de imposto sobre produção e importações, nós claramente temos mais tributação indireta do que a Europa. Como é que a receita fiscal evoluiu, ou a receita total evoluiu? O que nós vemos é que Portugal é um dos países, entre 95 e 2012, que teve um aumento mais significativo da receita total, e que esse aumento foi mais ou menos distribuído por nível de imposto. 1 ponto percentual para os impostos indiretos, 1 ponto percentual para os impostos indiretos e 1,5 ponto para as prestações sociais. Quais é que são os nossos desafios daqui para a frente? Basicamente, o enquadramento institucional que nós temos em Portugal obriga-nos a cumprir um saldo estrutural não inferior a 0,5%, ou seja, não ter um déficit estrutural mais de 0,5% do PIB, e
que durante os próximos 20 anos haja uma convergência para um nível de déficit de dívida pública de 60%. Isso exige que, e isto é o documento de estratégia orçamental apresentado pelo Governo em final de abril, o que verifica-se é que para isso é possível, para nós chegarmos a cumprir esse saldo estrutural de 0,5 em 2017, isto significa que temos que ter um corte de despesa pública de 6 pontos percentuais do PIB, o que significa que ainda temos algum trajeto para fazer e, sobretudo, que isso será feito a nível das prestações sociais e da compensação. Qual é que é este historial que nós temos sobre o cumprimento destes objetivos, designadamente a nível de déficit estrutural? Poucos. E não é uma questão restrita portuguesa. O que nós verificamos é que praticamente só 2 países é que cumprem a regra, e, sendo um deles a Irlanda, e o que se verifica, portanto, é que a história é pouco favorável ao cumprimento desta regra, o que não quer dizer que ela não faça sentido, e sobretudo, que há alguma dúvida sobre como é que nós vamos medir de facto esta medida, porque podemos dizer não é consensual sequer a sua construção, e outra coisa que também nós devemos ter em consideração é que quando nós fixamos uma determinada medida estatística com fins políticos, essa medida tende a ser desvirtuada, ou a sua constituição, a sua construção tende a ser desvirtuada progressivamente. Porquê é que é importante a questão do déficit estrutural? É importante, sobretudo, se nós pensarmos que isto é o cenário de sustentabilidade da dívida pública para o FMI, nós vemos que o FMI prevê crescimentos de 2% para Portugal, prevê taxas de juros na ordem dos 4%, 5%, prevê um déficit primário, ou seja, um superávit primário na ordem dos 3,5%. Isto para deixar a nossa dívida em 2030 em 80%. Se nós cumpríssemos a regra dos 60% em 20 anos, nós em 2035 teríamos de ter 60%. Ora, com estas condições todas, nós em 30 temos a dívida em 80%. Portanto, isso significa que realmente, se nós queremos conferir alguma sustentabilidade ou temos alguma motivação para cumprir estas regras, claramente temos que fazer alguma coisa a nível do déficit primário. E porquê? Porque o que acontece é que a dívida não é uma entidade abstrata ou teórica. Ela é uma entidade concreta e ela manifesta-se nas necessidades de financiamento que Portugal tem que cumprir nos próximos anos. Ou seja, Portugal tem que obter financiamento através do mercado, 10 mil milhões este ano, 20 mil milhões para o ano, 15 mil milhões em 2015 e por aí fora. O que acontece é que vale a pena dizer que Portugal só se conseguiu financiar, o máximo que conseguiu financiar foi em 2010, foi 18 mil milhões de euros, e tradicionalmente financiava-se historicamente em torno dos 10 mil milhões. Portanto, isto é um nível de financiamento importante que nunca foi testado na prática e, portanto, é difícil nós acreditarmos, com as condições que existem hoje no mercado, que isso verifique. Outro desafio, já não tão institucional, mas é um desafio que se vai colocar a Portugal, é o facto da taxa de desemprego vai ser persistentemente mais alta do que, pelo menos nas próximas décadas, mais alta do que aquela que habitualmente existia em Portugal. Depois, a questão do envelhecimento da população. O que nós verificamos é que a esperança de vida aos 65 tem sistematicamente vindo a aumentar, um fator muito positivo, mas a idade média da reforma dos novos pensionistas tem sistematicamente vindo a diminuir. Portanto, isso é incomportável. E depois temos realmente a dependência de jovens e o crescimento da população, em que nós temos que a nossa população é que teve uma deterioração, a parte de Espanha é que tem uma deterioração mais rápida na Europa, e temos que o nosso rácio de dependência é também um dos menos favoráveis na Europa, a par da Itália. De qualquer maneira, nem tudo é mau, porque quando nós comparamos a nível de sustentabilidade do sistema de segurança social, vemos que Portugal nem se comporta assim tão mal, mas não se comporta assim tão mal por uma razão. Porque quando nós vamos ver a taxa teórica de substituição, o que nós vemos é que em Portugal, em 2010, ela era de 86%, em 2050 há de ser de 65%. Ou seja, quem se reformou em 2010 teve uma taxa de substituição de 85%, quem se vai reformar em 2050 vai ter uma taxa de substituição de 65%. Ou seja, tem um decréscimo de 20%. Ou seja, nós estamos a financiar estas reformas de 2010 com a incapacidade de corresponder em nível de direitos às pessoas que vão ser reformadas em 2050.
Em conclusões, o que nós temos é realmente isto é a nossa história, ou seja, nós nunca conseguimos gerar receitas suficientes para pagar a despesa que foi registada ao longo dos últimos cerca de 40 anos e, basicamente, as formas que nós utilizamos para equacionar esta disparidade foi inflação até 92 e depois de 92 foi endividamento. E aí beneficiámos, numa primeira fase, da taxa de poupança elevada que existia em Portugal, numa segunda fase, do benefício de dúvida que nos foi dado pelos não residentes. Essas opções hoje em dia estão completamente esgotadas, portanto temos de tentar outras soluções. E uma solução que não pode, ou esta solução tem que sempre responder a este problema, é se nós olharmos para a despesa e excluirmos e destacarmos as prestações sociais, o que nós vimos é que este aumento que nós verificamos é sobretudo por via da prestação social, porque nós vemos que o resto da despesa tem-se mantido mais ou menos estável. Portanto, claramente, as prestações sociais têm que ser um problema que tem que ser resolvido e, se nós virmos, há cada vez mais a disparidade entre contribuições e prestações aumenta, tem vindo, esse diferencial tem vindo a aumentar. Portanto, o que é que nós podemos fazer em relação ao futuro para resolver este nosso dilema ou este nosso forte desequilíbrio? Por um lado, tem que se reduzir despesa, e essa redução de despesa tem que se pensar, tem que ser equacionada ao nível das prestações sociais, designadamente para criar maior sustentabilidade para o sistema e para permitir maior equidade intergeracional, e depois tem que se aumentar a receita. E, sobretudo, aqui a nível de receita, há ainda para explorar a questão da tributação, sobretudo a nível da tributação em sede de riqueza e rendimento individual, e, sobretudo, o que nós vemos é que a nossa taxa liberatória é muito alta, mas depois a taxa efetiva, quer a nível de IVA, quer a nível de IRS, é baixa, ou seja, temos muitas isenções, a base coletável é baixa, portanto, aí há claramente ainda algum trabalho a ser feito e, sobretudo, a nível de tributação ambiental, que nós também comparamos bastante mal em relação aos outros países. Obrigada.